Você considera que a nossa imagem também é uma forma de se comunicar com o mundo? Pois é, a partir da semana que vem, a jornalista e consultora de imagem Tatiane Salles passa a dar dicas valiosas aqui no Papo com Ela sobre consultoria de imagem. E para que você conheça um pouco mais da história dela é que a gente conversa agora. Tatiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para fazer parte do Papo com Ela, trazendo essas dicas para o nosso público telespectador. Eu que agradeço. É uma honra fazer parte dessa família, desse grupo de pessoas que está levando bastante informações também, né? E obrigada mais uma vez. Tati, queria que você pudesse contar para a gente como que aconteceu essa transição de jornalista para consultora de imagem. Pois é, foi exatamente em um momento com trabalho jornalístico, assessorando, né? Trabalhei como assessora de comunicação por mais de 12 anos. E foi em um trabalho, em uma campanha, sofri um acidente de avião, né, uma aeronave, e nesse momento eu continuei trabalhando, né, a campanha continuou, o trabalho continuou, mas depois que tudo se acalmou, de fato eu parei para analisar o que eu realmente estava fazendo em propósito da minha marca. E foi quando eu decidi que eu queria ter a minha marca Tatiane Salles. E foi tudo muito rápido, porque quando eu tomei a decisão, acho que foi questão de uns 3 meses no máximo, eu já sabia o que eu queria, eu descobri a consultoria de imagem através do Instagram. E no Instagram eu fui pesquisando e tive a certeza. E eu, na época, eu até trabalhava em outras assessorias, pedi para a exoneração, né, da onde eu já fazia o trabalho. E as coisas foram acontecendo e eu costumo contar que o propósito, quando ele é tão forte, eu fui fazer o curso fora, né, aqui de Mato Grosso. Eu cheguei dessa formação no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, eu já tinha uma pessoa agendada, interessada no trabalho de consultoria. E eu fui sem medo. Falei, não, eu vou conversar, vou falar. E fechei o meu primeiro contrato logo no primeiro dia, né, de formada. E desde então, esse amor, a questão da comunicação e a imagem foi fazendo mais sentido. Porque eu jamais deixei o jornalismo de lado. Eu sempre associei essa comunicação à imagem. Então, por isso, eu acredito que o diferencial também desse trabalho é associar toda a minha bagagem, toda a minha trajetória no jornalismo, juntamente com a imagem, que é aonde a gente comunica, né? É a primeira impressão, é você chegar e, de fato, comunicar quem é você, quem é a sua marca, e por isso nasceu a Tatiane Salles Comunicação e Imagem. E Tati, conta pra gente o que mudou de lá para cá, né? Você agregou conhecimento, você passou a enxergar a comunicação de uma outra maneira, inclusive a comunicação não verbal, não escrita, né? O que muda, né? O que muda na vida da Tatiane nesse processo? Nossa, é muita coisa. Em primeiro lugar, foi a Tatiane pessoa. Eu passei a vivenciar a imagem e a comunicação de uma forma muito intensa, porque até então a comunicação para mim eram os meios de comunicação. Era a TV, era o site, era o jornal e dessa maneira mais informativa. E foi quando eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Confesso que falar até da comunicação das cores, para mim era novidade. E vivenciar tudo isso fez eu entender e colocar sentido desde a minha infância, do que eu sempre me preocupei, até mesmo no jornalismo, né? A gente se conheceu ali no jornalismo e eu já tinha essa preocupação com a minha imagem. Então, levar ali a comunicação verbal e não verbal, ela trouxe essa diferença desde o meu eu, porque hoje eu sou diferente, eu percebo muitas diferenças do aprimoramento do olhar, do sentir, do respeito comigo mesma. Então, até as cobranças que eu mesma tinha comigo, hoje é muito diferente. E eu levei isso para o meu trabalho, que é o quê? Reforçar a essência.
Então, a comunicação, ela não está na fala, somente, né, na fala. Antes disso, vem o quê? Aqueles 93% que poucas pessoas sabem, mas que é a comunicação não verbal, que é a primeira impressão, que é o comportamento, são os gestos. A gente comunica sem falar também, né? Então, a vestimenta, ela vai fazer parte disso também, dessa comunicação. Nessa trajetória como consultora de imagem, o que você já pôde perceber de impacto na vida das pessoas? Né? Você como consultora, prestando esse trabalho, ajudando as pessoas a enxergarem a sua essência, o que você já faz de balanço dessa carreira? A autoestima, sem dúvidas, é a autoestima. O meu trabalho é voltado para as mulheres, né, no atendimento pessoal. Eu atendo corporativo também, porém, no atendimento pessoal com cada mulher, eu percebo que elas percebem diante do espelho que não é a roupa, e sim é o poder que está dentro dela. Quando ela começa a se descobrir e ver que um caimento de uma peça ou uma peça que há muito tempo ela não usava, por crenças limitantes, por achar que em algum momento na infância alguém falou para ela que ela é baixinha e ela não pode usar uma saia midi, por exemplo, que eu escuto muito isso. E não tem nada a ver. É claro que existe a coerência, que existe o caimento, mas também existe o que pode fazer sentido na vida dessa mulher. Então, sem dúvidas, a autoestima, ela está em primeiro lugar. Quando a gente se ama, a gente se veste para as ocasiões, para a vida, seja para estar em casa ou seja para ir para o trabalho, né? Tati, quando a gente pensa na consultoria de imagem, ela está diretamente ligada com a moda ou isso é dissociado? Então, hoje a consultoria de imagem, ela tem várias vertentes, porque é muito da profissional. Existem profissionais que vão abordar mais a questão de cores ou de moda, porém, o desenvolvimento do trabalho de cada uma também faz a diferença. Então, respondendo a sua pergunta, eu não posso dizer que ela não tem nada a ver, mas tem a questão da personal stylist, por exemplo, né, que vai abordar apenas moda, porque uma consultora de imagem, ela pode abordar a moda no decorrer do processo, mas uma consultora apenas de moda, ela, até onde eu tenho de conhecimento, ela aborda a imagem de um todo, mas na vestimenta e não no que faz sentido na sua história. E isso é uma forma também de diferenciação. Entendi. Eu fui clara? Sim. Foi? Sim. Quando a gente pensa, você disse, né, 93% da nossa comunicação está nesse primeiro impacto, nos nossos gestos, na forma como a gente se veste. As pessoas, elas têm a dimensão disso? Não. Em grande maioria, não. Porque ainda existe sim o preconceito de achar que cuidar da imagem é apenas algo banal ou futilidade. Porém, pessoas que desejam, têm objetivos profissionais, não tem como a gente desvincular. Imagina, você quer vender um produto ou um serviço. Essa marca, ela está diante de você. Você vende essa marca. Como que você vai vender essa marca sem se preocupar com a imagem que você está comunicando? E falar da imagem não significa que você precisa estar bem vestido ou gastar rios de dinheiro. Muito pelo contrário. Um guarda-roupa reduzido, enxuto, com peças, ele pode ser muito mais versátil do que um guarda-roupa abarrotado de roupas, que pode deixar a pessoa totalmente perdida. Então, a vestimenta, ela é uma forma de comunicar e não apenas moda. Essa é a minha filosofia. Tanto que eu uso o slogan, a sua imagem é a comunicação para o sucesso. Porque a imagem, ela vai levar essa comunicação, mas é totalmente diferente a maneira que um publicitário se veste de uma advogada. Então, a gente vai respeitar o conceito, o ambiente de trabalho de cada um e, consequentemente, essa comunicação vai ser diferente.
Com a internet, né, ainda mais nesse momento que muitas pessoas se viram obrigadas a ir para a internet, essa preocupação aumentou um pouco mais. Porém, a percepção, até mesmo em palestras, workshops que eu realizava antes, né, da pandemia, agora está um pouco mais restrito, mas essa pergunta eu sempre faço: vocês têm noção do percentual que a nossa imagem comunica? Em grande maioria, fala-se menos de 50%. E é sempre todo mundo se assusta quando fala 93%. Porque nesse 93% não é só vestimenta. A vestimenta é 55%. O resto é o quê? São os gestos, o tom de voz também, a maneira como você vai conversar com a pessoa. E então temos os 7% que é o que a gente fala, né? Tem algum caso que tenha chamado mais a sua atenção nesse processo da consultoria de imagem? Caso... Alguém que você atendeu, que teve uma transformação que foi significativa, desse encontro da essência? Eu acredito que foi a minha cliente 01. Eu brinco, né? Falo que ela é minha cliente 01, porque a partir do dossiê, que é a minha entrega, finalizando a consultoria de imagem, eu entrego esse dossiê. Com esse dossiê, ela desenvolveu uma nova marca para ela, envolvendo cores, envolvendo postura, e desde então ela passou a também fazer um trabalho diferenciado. E até hoje ela tem, inclusive, esse trabalho na internet também. É claro que tudo foi percepção do eu dela, mas essa contribuição na jornada dela me enche de orgulho. Então, até do guarda-roupa, que hoje ela fala sobre isso, o quanto ela tinha tanta coisa ali, e não era aquelas peças, ela vê que era para suprir uma falta. Então, ela se aflorou de uma forma tanto pessoal quanto profissional, e eu acredito que é porque cada história é uma história, e essas histórias que fazem a minha, né? O sucesso da minha cliente é o meu sucesso, então são essas histórias que vão construindo e vão me transformando também como pessoa. O que a gente pode esperar no quadro Comunicação e Imagem por Tatiane Salles aqui no Papo com Ela? Muito dinamismo. Eu quero levar a comunicação da imagem de uma forma informativa, que compreenda até mesmo no provador com a Tati, aquela brincadeira, sabe, o que você vê muitas vezes nas redes sociais, vai ver aqui também, porque um look pode sim ser muito versátil. Eu posso ter estilos diferentes, mas estando com um blazer, por exemplo, desde de uma pessoa que gosta de usar all-star a uma pessoa que gosta de usar escarpin. E também o que a imagem comunica para levar para um ambiente mais formal. Então, todo esse universo a gente vai levar assim, do significado a beleza estética não é só futilidade, muito pelo contrário. A beleza estética é reforçar a autoestima, ela tem uma comunicação também, e é incrível quando você consegue descobrir isso no seu eu. Então, as dicas são para reforçar a essência de você que acompanha, que pode estar num momento com autoestima baixa ou em casa, sem ter aquele ânimo, olhar para o guarda-roupa e achar que não tem nada, achar que é algo que não te cabe mais. Então, de fato, a gente quer auxiliar no seu eu com essas dicas que vão ser muito valiosas. Obrigada, Tatiane. Obrigada a você. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Papo com Ela.